Bem-vindos a essa mesa em meu diário com Jesus. E hoje eu falei sobre Lucas, aqui no capítulo 24, quando ele apareceu aos discípulos. Houve dúvida, houve alegria. E ele faz isso na nossa vida, né? Então é importante a gente entender que, apesar de tudo, ele está aqui por nós e vai nos desejar a paz sempre. Vem comigo. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida a paz de Cristo. Aqui em Lucas, capítulo 24, do 36 ao 49, fala da aparição de Jesus quando ele ressuscitou aos discípulos. E a primeira coisa que ele disse quando chegou, ali naquele lugar com eles foi: a paz esteja convosco. Ele sempre vai desejar a paz para nós. Ele nos ama muito, infinitamente mais do que a gente pensa. E quando ele apareceu, foi aquela confusão, Dúvida, alegria ao mesmo tempo. E é isso que ele gera em nós, Dúvida, alegria. E traz essas emoções à flor da pele, porque são muitos sentimentos. Imagina, ver Jesus ali, tudo que ele passou. É sangue, crucificação, e ele tinha a marca nas mãos. E depois ele sentou para comer com eles, pediu para eles tocarem nele, e ele foi, se tornando mais real, porque um espírito não tem carne e osso. E esse momento foi muito lindo, porque aqui, no 45 fala assim: abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as escrituras. Me chamou a atenção porque ele abriu o espírito deles, abriu a visão, abriu como Deus tem um caminho perfeito para a gente. Ele sabe todas as coisas e as escrituras tinham que ser cumpridas. Deus tem um plano perfeito. Eu estou falando essa semana muito sobre isso, sobre o plano perfeito de Deus, sobre seguir o caminho, seguir Jesus. Porque quando a gente desvia desse caminho, coisas ruins acontecem, problemas, tragédias, coisas que a gente depois ainda acaba culpando Deus. Por que Deus? Por quê? Mas a gente não para pensar por que a gente saiu do nosso propósito. Por que a gente saiu do nosso caminho, o caminho perfeito que Deus ministrou para nós? Ele tem um plano perfeito para todo mundo. Quando a gente sai desse caminho, surgem questões que a gente depois acaba culpando Deus. Mas quando a gente se encontra verdadeiramente com Ele, quando a gente se entrega a Ele, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente começa a seguir Jesus Cristo, a gente começa a abrir o nosso espírito, a entender, que tudo que Ele faz é para o nosso bem, é para o amor. Jesus nos amou, Ele se entregou para quê? Para nos salvar, pela penitência, por a gente ter, essa vida hoje. Entende como isso é importante? E justamente aqui fala assim, que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados, em todas as nações, no mundo inteiro. Ele salvou todo mundo. Entende como Deus tinha um plano perfeito? Quando Jesus ele foi para o deserto, ele foi tentado diversas vezes, de várias formas, mas ele sabia do propósito dele. De nenhuma forma ele caiu na tentação. Mas ele passou por provações, ele passou por essa fase, em que a coisa ruim vem para tentar tirar ele do propósito. Porque ele sabia que o propósito dele, que o caminho dele era grandioso. Então ele queria de todas as formas tirar ele desse caminho. Entende? Então Satanás ele age de várias formas. E pode ser no teu pensamento, fazer você agir sem consultar a Deus. Ele coloca contratos, pessoas para te iludir, para te trazer o ego, te elevar ao dinheiro, à ganância e corromper o seu coraçãozinho. Então a gente tem sim que estar aberto para proteger o nosso coração, para ter um espírito forte dentro de nós. Quando a gente tem esse espírito forte, dificilmente vai ser corrompido, mas sempre vai haver portas, e sempre vai haver dúvidas, e sempre vai haver, essas questões. Será? Como que eu faço? E quanto mais a gente se afasta de Jesus, mais essas dúvidas vão surgir. Ele já tinha dito que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então só João acreditou, porque ele viu e creu desde quando ele entrou lá no túmulo dele. Entende? Quando ele viu e creu, ele se ajoelhou.
sabe? Ele acreditou. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês: sejam aberta, né, às situações, a temer o Senhor e aceitar Jesus. Entender que Ele tem um plano perfeito para cada um. E ir nesse caminho, né? Seguir Jesus. Para não ter arrependimentos, porque Deus tem um tempo perfeito para todo mundo. Então, se você não seguiu aquele caminho, demorou, sei lá, um ano, muita coisa rolou, muita água rolou debaixo dessa ponte. E você perdeu muitas bênçãos por causa disso. Então, temos que, sabe, respirar, a ansiedade toma conta, muita coisa, muito sentimento, mas temos que estar aberto a aceitar Ele no nosso coração, a temer o Senhor, né? E ter esse espírito livre, esse espírito que o Espírito Santo te dê esse poder. E também se encher do poder de Deus. Encher do poder de Deus sempre vem falando aqui para vocês. É estar em oração, é honrar os mandamentos, é honrar o Senhor, o próximo, é ir na igreja, é pregar a palavra, é falar das bênçãos, das coisas que Ele faz na sua vida. E, sabe, é ser uma mulher bela aos olhos de Deus, é agradar o Senhor com nossas atitudes. Sabe, tenha sempre a certeza que você vai errar, sempre vai ter dúvidas, sempre a gente vai pecar, mas quando a gente está nesse caminho, Deus vai nos perdoando, sabe? Ele vê o nosso coração. Isso que é importante para Ele. Um Deus que tem tudo, a única coisa que Ele quer da gente é o nosso coração. Ele deu o nosso livre-arbítrio para nós, né? Então cabe a nós entregar o nosso coração ou não. Você quer continuar na dor, no sofrimento, na dúvida? Ou você prefere ter essas dúvidas, estar em sofrimento, porque a gente passa por provação, mas ter a certeza que Deus está olhando o seu caminho, que Jesus está te dando paz? Não tem caminho melhor que esse. Então que você esteja abençoado, que a paz de Deus esteja com você, que Ele te proteja. Que nem Jesus, quando Ele partiu, Ele desejou a paz aos discípulos. Ele partiu e subiu aos céus. Amém? E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta, que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, que é um ato de generosidade e ajuda essa palavra a chegar a outras pessoas que precisam muito ouvir. Beijinhos!